David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série Maratona Porção Semanal. Parashat Vairá. Falaremos nessa Parashá como através das nossas mitzvot nós criamos uma espécie de energia positiva, a gente vai entender um pouco mais nesse estudo, e através dessa energia positiva, isso vai nos trazer benefícios futuros da nossa própria vida. A gente vai ver um caso prático no qual isso aconteceu. Isso e muito mais você verá nesse vídeo sobre a Parashá Vairá. Logo no primeiro versículo, o Eterno apareceu a ele nos Elonim Mamré, carvalhais de Mamré. Ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Ele apareceu. Para visitar o doente, Rabi Hama bar Hanina disse: era o terceiro dia depois de sua circuncisão, e o santo bendito seja Kadosh Baruch Hu Hashem veio perguntar pelo seu estado, o estado de quem? De Abraham, para saber como ele estava. Então daqui a gente aprende que no momento de maior dor, que é isto no terceiro dia depois da circuncisão, Hashem veio para saber o estado de Avraham Avinu. Ou seja, existe uma mitzvah que se chama Bikur Cholim, que é visitar o doente. E aqui justo Hashem escolheu o dia com mais dor para vir visitar Avraham. Daqui a gente aprende que devemos nos preocupar com o doente e visitar ele, não esperar também que ele fique no pior estado para visitar. Aqui era algo que dava para prever. Com isso a gente aprende que o terceiro dia do Brit Milá é o dia de mais dor. Mas de modo geral, alguém que está sofrendo, que está sentindo uma dor, você deve ir e fazer essa mitzvah de visitar o doente para que ele sinta força. Tem, na verdade, vários motivos, né? Você vai dar força para ele espiritual, força dele para ele mental, né? Aquele estímulo. Isso tudo vai fazer com que ele saia da doença mais rápido, se recupere mais rápido. E mesmo você chegando lá e vendo que talvez o local não esteja propício, esteja sujo talvez, ou alguma coisa não está certa, você vai se preocupar com o doente, vai olhar tudo para ele, vai pedir para alguém limpar, ou mesmo você vai pegar uma vassoura e vai limpar ali. Então tudo isso envolve essa mitzvah muito importante de visitar o doente. Lembrando que esse PDF é do Parashá na íntegra e todos que assinam o canal têm acesso a esse PDF de maneira completa, não só esse como de outros Parashiot, outras porções semanais. Clique aqui embaixo, seja membro e tenha acesso integral a esse PDF, a esse e-book, a esse estudo profundo. Aqui são as explicações do Sábio da Torá. E vamos para a próxima explicação. Nos carvalhais de Mamré. Foi Mamré quem deu a Avraham o conselho sobre a circuncisão. Por isso, a revelação aconteceu na parte de terra dele. A gente vê que é tudo midá canega de midá, medida por medida. Se veio alguém e indicou para o outro em fazer alguma mitzvah, esse que indicou vai ter o mérito de em algum nível participar daquela mitzvah. Você vê que Mamré foi na terra dele que aconteceu a circuncisão, pelo mérito dele ter aconselhado Avraham em fazer ela. Então vai estar sempre conectado aquele que estimula o outro, que aconselha e recomenda o outro de fazer a mitzvah, de certa forma vai estar ligado fisicamente, espiritualmente, mesmo a execução daquela mitzvah. Você vai ter o mérito de estar participando em algum nível da mitzvah do outro. E nisso ganhando ainda mais méritos. O primeiro passo foi ter recomendado. O segundo passo foi ter a consequência de ganhar isso de forma até mesmo indireta. E aqui nós vemos mais uma consequência. Estava sentado, Avraham estava sentado na abertura, na entrada da sua tenda, esperando que viessem viajantes, mesmo com um Brit Milá, com o prepúcio tendo sido cortado com uma pedra afiada, ou seja, uma cirurgia bem invasiva e com pouco equipamento e sem anestesia. Então a gente imagina que realmente ali foi uma dor extrema e ele estava ali sentado na entrada da tenda esperando que aqueles viajantes chegassem. Bom, pelo visto acabou a bateria da câmera, eu vou continuar gravando assim mesmo. E por essa Messirut Nefesh, Avraham, o amor dele pela mitzvah da bondade, do Hesed, de trazer novas pessoas para conhecer quem é Hashem, quem é Deus. Avraham recebia idólatras, tanto que quando eles entravam na tenda de Avraham dizia antes, lave seus pés. E os explicadores, como a gente vai ver aqui,
eles explicam que esses idólatras, eles faziam avodazará, eles se curvavam para o pó, para a areia, para a terra. Então, para tirar a idolatria deles, Abraham anteriormente limpava os pés deles dessa terra, desse pó, e disso eles estando limpos espiritualmente do que tem de impuro, o que tem de ligação com idolatria, aí estaria um ambiente propício, uma energia propícia para ensinar para eles a vontade de Deus. Isso fica um ensinamento para a gente. A gente querendo se conectar com a Torá, querendo se conectar com as mitzvot, a gente deve antes olhar para a nossa vida, olhar para o nosso redor e ver se tem algo de idolatria ali. Pode ser que tenha objetos na casa, quadros ligados à idolatria, talvez um lugar numa carteira, numa gaveta escondida, em algum armário, em algum lugar específico. E para conseguir se conectar com a santidade, a gente aprende daqui que deve se desconectar e jogar toda a sujeira, todo o pó, toda a areia do pé, a sujeira que é a idolatria, deve se limpar disso completamente. Desse modo, vai com mais facilidade aprender a Torá, entender a vontade de Hashem e desse modo implementar de maneira prática na vida. Então vamos continuar. Está escrito como se fosse estava sentado. E nossos sábios explicam, Abraham quis se levantar, mas a Kadosh Baruch Hu Hashem disse a Abraham, fique sentado e eu ficarei de pé. Você será um sinal para seus filhos. No futuro, eu vou me colocar de pé. Ou seja, Abraham, ele queria ficar de pé para receber os seus convidados. E aqui na prática, Hashem pediu para Abraham ficar sentado, porque Hashem foi visitar Abraham no dia que mais dói a cirurgia que ele fez, e Abraham mesmo assim estava disposto a ficar de pé na porta, na entrada da tenda, só para conseguir trazer outros idólatras para o caminho da Torá, para o caminho das mitzvot, para o caminho da santidade. A dor física, ela era menos importante para ele do que, na prática, tá trazendo mais pessoas para cumprir a vontade de Hashem, para fazer Hashem feliz. Então, esse ímpeto de fazer Hashem feliz, isso dava mais prazer para Abraham. Olha como ele se trabalhou para chegar nesse nível. O prazer era maior esse que estava aproximando Hashem, sendo que ele preparava comida, e o dinheiro era dele, da refeição, ele não cobrava nada do viajante, e ele só pedia que o viajante, no final, fizesse o Birkat Hamazon, que é a bênção do pão, a bênção posterior de ter comido o alimento, para que reconheça o Deus do céu e da terra como Deus único. E caso esse viajante não quisesse proferir a bênção, então ele seria obrigado a pagar. Porque se você não agradece a Deus que te deu a comida, se quem deu a comida foi o homem Abraham, então pague ao homem Abraham, porque Abraham não é Deus. Assim, o próprio Abraham se expressava e cobrava uma grande soma de dinheiro, porque era realmente o valor de tudo aquilo. Ele dava línguas de boi para os convidados. Tem que abater um boi inteiro por convidado para dar língua. Assim ele fez com os anjos, pelo menos. Antes disso, deu queijo, deu manteiga e pediu para assar pão. No final, o pão não pôde chegar porque Sará entrou no seu ciclo menstrual pelo milagre que Hashem fez, né? Justo os anjos eram enviados de Hashem, que um deles veio da boa notícia de que Sará ia ter filho, e ela já estava com idade muito avançada para ter filho. Então, essa vontade de Abraham de fazer a bondade, de receber as pessoas para ensinar a vontade de Hashem para eles, para ensinar para eles o monoteísmo, que Deus é um, e não tem que ficar se prostrando para qualquer coisa o tempo todo, para a árvore, depois para o cachorro, depois para a ovelha, depois para a grama, depois para o pó da terra, depois para o sol, depois para a lua, depois para a estrela. Não é assim que funciona o mundo. Tem um Deus que ele está sobre tudo, sobre todos, o Rei dos Reis, o Akol Yachol, o que pode tudo, o único, que esse é para a gente agradecer, esse é para a gente se conectar, e sem se perder nos intermediários. Então aqui estava Abraham querendo ficar de pé na entrada da tenda, e Hashem pedindo para ele sentar. Então,
por Hashem ver que Avraham tinha essa Messirut Nefesh, que é esse estado de aceitar estar em sofrimento extremo para fazer a vontade de Hashem. Então Hashem foi aqui e fez uma promessa para Avraham. Falou, assim como você quer estar em pé na porta da tenda, assim também no futuro, vocês serão sinal para os seus filhos. No futuro, eu vou colocar de pé na congregação dos juízes enquanto eles se sentam. Então Hashem vai se colocar de pé na congregação dos juízes enquanto eles se sentam. E no final das contas a gente sabe que os juízes, acontecia todo o julgamento na porta das cidades. E os juízes ficavam sentados na porta das cidades fazendo o julgamento. Tem outros motivos por que os juízes justo ficavam na porta da cidade. Um deles era para causar temor nas pessoas que estivessem entrando e saindo, para que ninguém cometesse nenhum crime, nem fizesse nada de errado, mesmo que tivesse à vontade, para que o temor ficasse sobre as pessoas. Então Hashem ia ficar de pé na congregação dos juízes, enquanto eles se sentam. Os juízes se sentam, Hashem se levanta e faz a justiça, como está dito. Deus se coloca de pé na congregação divina. E lembrando que Hashem, Otzi Hamaminar Teka, significa que Hashem tirou a capa do sol. Nesse dia Hashem tirou a capa do sol. Santo bendito seja, tirou o sol da sua capa, isto é, intensificou o calor para que ninguém viajasse naquele dia. Por quê? Para que Avraham não precisasse justo receber ninguém, porque Avraham estava no estado de recuperação ali com muita dor. Mas Avraham não se importava com isso. Ele ignorava a própria dor só para trazer pessoas para o caminho da Torá. Assim, Avraham não seria incomodado com hóspedes logo após a circuncisão. Mas vendo que Avraham sofria por não receber hóspedes, o Eterno trouxe até ele anjos em forma de homens. Agora chegaram aqueles 3 anjos. Chegou o momento desses 3 anjos. Não era nem para eles virem, não era para ninguém vir. Era só para Avraham estar deitado na cama, esperando passar a recuperação da sua cirurgia, sem anestesia, bem invasiva e no lugar mais sensível. E aqui justo ele estava na porta, no calor, sofrendo por não estar passando ninguém por causa daquele calor. Olha que incrível. Olha o que é o poder de não só um grande sábio da Torá, como o pai da nação judaica, o progenitor. Por conta dele, o povo de Israel foi escolhido para sair, né, dele. Essa é a característica. É a anulação de qualquer sofrimento, mesmo do pior nível, em prol de fazer a vontade de Deus. E o prazer real é isso, de tornar o nome de Deus famoso e grande no mundo, da forma na qual ele deve ser. Sobre e viu, alguns comentaram de forma errada que a expressão Eterno apareceu a ele em forma de 3 homens. Significaria que o próprio Eterno seria esses 3 como se fosse uma só essência em 3, sem separação. Então parece aqui que o Rav trouxe algum erro na geração dele. Estavam interpretando esse versículo, sabe-se lá quem também, né? Porque aqui o Rav Malbim, ele traz até mesmo a ideia dos não-judeus. Quando eles tentam entrar em embate com os judeus ou tentar trazer algum versículo para tentar ridicularizar a Torá. Então aqui, muito aparentemente, é um argumento cristão que eles adoram fazer tudo em 3, né? Trindade, não sei mais das quantas, eles adoram tudo que tem 3 ficar tentando puxar para a idolatria deles. E aqui o Malbim já está explicando, não tem absolutamente nenhuma conexão os 3 anjos serem Deus materializado, dividido em 3, ou sem separação, a doideira que o pessoal viajar. Mas se esqueceram do que está escrito mais adiante. 2 anjos chegaram a Sidom. Ou seja, se 2 anjos foram para Sidom, então como é que Deus está em 3? Então o próprio Malbim já trouxe, já quebrou, né, essa ideia torta que surgiu, sabe-se lá qual a origem. Outros explicaram que o Eterno apareceu a Avraham em visão profética
E depois ele levantou os olhos e viu 3 anjos. Um veio anunciar a boa nova para Sará, os outros 2 desceram a Sidom, um para destruir a cidade e outro para salvar Lot. Então a gente vê que cada anjo tem uma função específica. Não tem um anjo fazer 2 funções, nem 3 funções, nem 4 funções. Cada um faz uma função. E a expressão eles comeram pode ser entendida como o alimento foi consumido, da mesma forma que se diz o fogo consumirá o que é consumido, ou seja, que o alimento foi servido e desapareceu, sem que isso implique comer material no sentido literal humano. Ou seja, aqui o Rav estava explicando de como eles eram anjos, ao mesmo tempo comeram. Anjo não come. Ou seja, está começando a entrar nos termos técnicos do que é um anjo, até que ponto ele pode fazer, o que ele pode fazer, qual que é a forma do corpo, a massa corporal, como tudo isso é, nos termos técnicos, explicado pelos sábios. A gente não precisa adentrar nada disso, simplesmente a gente pega de conceito geral que anjo pode comer, só que de uma maneira diferente. Ele vai queimar, ele vai consumir a comida como um fogo que consome, diferente do ser humano. Mas isso pra gente não tem muita relevância. Então aqui no próximo comentário a gente vê que Avraham se circuncidou e toda sua casa com ele. Toda sua casa significa todo o grupo que andava com Avraham. Tinham tantos e tantos que depois de Avraham explicar para eles quem que é Deus, como é o monoteísmo, como que são as regras da Torá. Então essas pessoas às vezes elas se conectavam tão forte com Avraham e realmente mudavam sua vida de maneira tão positiva para melhor, né, graças a Deus, para seguir a vontade de Hashem, que eles resolviam se mudar para perto de onde Avraham vivia. E dali, Avraham gerou uma comunidade, né? Muitos vieram para morar em volta dele. Então, todos em sua casa, quer dizer, seus filhos, e também, na verdade, ele tinha só Ismael, e também naquele lugar o Eterno revelou sua presença ao seu povo, ou seja, todo o pessoal que estava tanto na casa dele, e na casa dele também estava Eliezer, que era o escravo dele, e vários outros escravos trabalhavam na casa dele. Mas aqui, Hashem revelou sua presença ao seu povo, quer dizer, o pessoal que estava em volta, morando junto com ele, como acontece com todos que entram na aliança, no pacto do Brit Milá. Vocês estão todos de pé, vocês todos em pé hoje, para que entre em aliança. Ele estabeleceu a aliança diante do Eterno, e todo o povo estava de pé na aliança. Abraham foi o mais preparado de todos para aquela revelação. Da mesma forma, no episódio, o Eterno o encontrou no caminho. Não se trata de um diálogo direto com Moshe, mas da manifestação divina para concretizar a aliança em relação ao filho dele, como está dito, entre mim e vocês para suas gerações. Talvez por isso tenha surgido o costume de preparar uma cadeira especial no local de circuncisão, simbolizando essa presença, a presença de Hashem se concretizando na aliança, né? Colocado uma cadeira para Eliel Navi, daí por diante. E aqui versículo 2, ele ergueu os olhos e viu, 3 homens estavam de pé diante dele. Ao vê-los, correu da entrada da tenda ao encontro deles e se prostrou até o chão. Ele se prostrou ao chão perante os anjos. Lembrando que ele teve uma visão profética e ele viu os anjos. Ele antes estava conversando com Hashem, e naquele momento que ele estava conectado com Hashem, que Hashem estava ali visitando ele, naquele terceiro dia, Hashem estava com ele, ele estava no estado de profecia grande, e esses anjos apareceram. Então aqui eu já vou adiantar. O modo no qual Abraham se comunicou com os anjos foi de uma maneira ambígua. Assim como se ele estivesse falando com Deus, ele também falou com os anjos como se ele estivesse falando com Deus. Isso é um conceito extremamente profundo de emuná, de bitachon, de entender que só existe você e Deus no mundo. A gente explicou isso em outras oportunidades. Então, de acordo com isso, bom, a gente vai ver mais pra frente. Eu só dei uma mini introdução para ficar melhor aqui o entendimento. Ele ergueu os olhos e viu 3 homens que estavam de pé diante dele. Ao vê-los, correu da entrada da tenda ao encontro deles e se prostrou até o chão. Ele se prostrou para esses homens para convencer eles de virem e participarem da refeição e descansarem na casa de Abraham, na tenda de Abraham, para que Abraham tivesse a oportunidade de aproximar esses homens da vontade de Hashem. E eis 3 homens diante dele, um para anunciar a boa notícia de Sará,
a Sará, né, o filho que ela ia ter, outro para destruir Sodoma e um para curar Avraham, porque um anjo não faz duas missões diferentes. Para você perceber isso, veja que em toda passagem a Torá fala deles no plural. Comeram, disseram a ele. Mas na hora da boa notícia está escrito no singular, disse eu voltarei a você. Quer dizer que só um anjo tem aquela função de voltar a Sará para anunciar. Agora ele está anunciando e depois ele ia voltar para participar do nascimento de Yitzhak na destruição de Sodoma. Está no singular. Porque não posso fazer nada até que chegue lá. Já Rafael que curou Avraham, ou seja, porque não posso fazer nada, ele está falando no singular. Ou seja, um anjo que vai ter uma tarefa para fazer. Já Rachel, que curou Avraham, foi depois de salvar Lot. É sobre ele que está dito, e aconteceu que ao tirá-los para fora ele disse, salve a própria vida. De novo falando no singular, daqui se aprende que um era o que salvava. De pé sobre ele, ou seja, diante dele, mas a Torá usa aqui uma expressão mais delicada por se tratar de anjos, não de pessoas comuns. E aqui mais adiante vemos uma outra explicação de qual era a figura desses aparentemente humanos que chegaram e se prostrou até o chão, porque a aparência deles era impressionante e inspirava temor. Como está dito mais adiante sobre os anjos, sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, temível. Avraham pensou que fossem enviados de algum rei humano. Então eram duas opções. Ou eles eram enviados do rei, de tão majestosa que eram suas roupas e sua aparência, ou eram realmente anjos de Deus. E aqui temos uma explicação mais esotérica que muitos gostam. E ele levantou os olhos. Por que está escrito que os anjos estavam sobre Avraham? Olha que explicação legal. Primeiro, Avraham viu os anjos com o olho da profecia, enquanto ainda estava em sua forma espiritual, voando acima no mundo superior. Ou seja, Avraham viu no mundo superior que esses anjos viriam para ele, e ele viu isso lá em cima, como se eles estivessem voando nos mundos superiores. Essa visão se fixou na sua profecia como 3 homens de pé sobre ele. Isto é, de pé nas alturas, acima dele. Por isso o texto diz, de pé sobre ele no sentido no alto. Depois eles se materializaram, tomando uma forma corpórea visível. A visão passou do olho profético para o olho físico. É isso que indica a segunda vez que o texto fala. E ele viu, agora com os olhos do corpo. Ele os viu como homens em pé sobre a terra, como viajantes que passavam. Então antes ele viu com os olhos espirituais, antes deles se materializarem, depois viu com seus olhos de carne. Versículo 3. E disse, meu Senhor, se encontrei favor aos seus olhos, por favor, não passe diante do seu servo. Ele disse isso ao maior deles, mas chamou todos de meus senhores. Ao maior dirigiu as palavras, por favor, não passe adiante. A lógica é, se o chefe do grupo não for embora, os companheiros dele também vão ficar com ele. Nessa leitura, a palavra meu senhor é usada no sentido comum, não como nome sagrado. Outra explicação é um nome sagrado. Avraham estava falando com Hashem, com o santo bendito seja, com Kadosh Baruch Hu, pedindo que esperasse por ele até que corresse para receber hóspedes. E mesmo que no versículo depois esteja escrito e correu ao encontro deles, a fala veio antes de ocorrer. Então essa fala, meu Senhor, se encontrei em favor de seus olhos, por favor, não passe diante do teu servo, quer dizer o quê? Hashem estava com Avraham, lembra que no terceiro dia, Avraham foi visitado por Hashem, ou seja, é nesse momento aqui ainda, do primeiro versículo até o terceiro, a gente está aqui praticamente parado. E então aqui é o momento que Hashem estava com Avraham. Então, esse pedido para que o senhor dele não fosse embora, aqui ficou ambíguo. Tanto se encaixa como ele falando pro maior dos 3 anjos que estavam com ele, para que ele não fosse embora e que ele entrasse na sua casa, e ao mesmo tempo também está escrito, também tem essa intenção, na verdade, principal, de que ele estava falando com Hashem, para que Hashem não deixasse ele, porque a presença divina tinha vindo visitar Avraham, e Avraham não queria que deixasse
a presença divina deixasse ele, não queria. Então ficou ambíguo. E mesmo que no versículo depois esteja escrito: e correu ao encontro deles, a fala veio antes desse ocorrer. É o modo habitual da Torá a falar. Como já expliquei naquele versículo, meu espírito não permanecerá para sempre no ser humano, que aparece escrito depois de Noar gerou filhos. Embora seja impossível dizer que o decreto tenha vindo depois do nascimento, ele veio 20 anos antes. As duas formas de entender aparecem em Bereshit Rabá. Então, mesmo que a gente interprete dizendo que ele falou com os anjos, está tudo bem, porque esse versículo veio antes dele correr atrás dos anjos, dos homens. E também ele estava com a presença divina ali com ele também poderia falar isso com Hashem. Então, tanto aqui quanto ali, tá ok. E mesmo que fosse ao mesmo tempo, ele tanto estivesse falando com os viajantes quanto com Hashem, também encaixaria, porque existe esse costume dos grandes sábios de entender que existe ele e Deus do mundo, você e Deus do mundo, mais nada, mais ninguém. Então, se Hashem te mandou aquilo, você entrou naquela situação, você vai estar se comunicando, na verdade, com Deus. É claro que isso daí é realmente para gigantes da geração, para eles chegarem a esse nível e escolher as palavras como numa reza, ao mesmo tempo como numa conversa ali, né, explicando ou convencendo, né, que você ali estiver conversando com outro, ao mesmo tempo conversando com Deus. Isso é realmente incrível. Aqui vamos para um outro explicador sobre esse mesmo meu Senhor. Esse é o nome sagrado, como escreveu o Rambam nas leis dos fundamentos da Torá. Ele o disse voltando-se a Shekinah, a presença divina. Então aqui, o sábio da Torá está dizendo que Abraham ele intencionou em conversar com Deus, não com o anjo. E o que está escrito, ele se prostrou até o chão, também se refere a Shekinah. Então aquilo que ele se prostrou, também tem quem explique que foi para Deus que ele se prostrou, foi para a presença divina que Abraão se prostrou. Já com os anjos, depois que eles se materializaram em forma de homens, Abraão se comportou com eles como se fossem viajantes comuns, sem se prostrar, sem chamar de Senhor como se fosse Deus. Porque se a gente olha no versículo, aqui, no versículo 3, Vaiomer Adonai im na matzati chen be'inecha al na ta'avor me'al avdecha. Quer dizer o quê? Ele chamou de Adô-Sonai, que pode significar Senhor ou meu Senhor. Então, o nome de Deus, que a gente hoje em dia pronuncia, significa meu Senhor. Adô-Sonai. Então, você pode usar isso para um homem. Na verdade, que no hebraico atual a gente chama de Adoni. Adoni é meu Senhor. Mas Adô-Sonai, a gente usa isso em rezas, para fazer bênçãos. E literalmente significa meu Senhor. Então, voltando aqui à tradução, fica no versículo 3 aqui, meu Senhor. Meu Senhor, se encontrei favor em seus olhos. Então, meu Senhor pode ser o nome de Deus, que a gente pronuncia hoje em dia para fazer as bênçãos, como pode ser também, você fala meu Senhor, de forma respeitosa, para alguma pessoa, para alguma figura importante. Como a gente viu, os anjos tinham essa figura imponente, importante, figura até mesmo real, de realeza. Então, continuando. Já com os anjos, depois que eles se materializaram na forma de homens, Abraham se comportou com eles como se fossem viajantes comuns. Mas quando ele correu ao encontro deles, não deixou de estar diante da visão do Eterno. Ou seja, mesmo que ele tivesse ali com os viajantes e fosse chamar os viajantes, ainda a visão dele, a visão de Hashem perante ele, o entendimento da presença divina estando com Abraham, então, e pediu que a presença divina não se afastasse dele até que cumprisse a mitzvah de receber hóspedes. Ou seja, ele aqui ia fazer uma mitzvah, um mandamento de Achnasat Oruchim, de receber hóspedes. Então, aquele pedido que Hashem não deixasse ele, que o senhor dele não deixasse ele, era para justo que Hashem não deixasse ele, a presença divina não se afastasse dele até que ele cumprisse a mitzvah de receber os hóspedes. Ou seja, enquanto ele estivesse recebendo os hóspedes, Hashem ainda estivesse com ele, não deixasse ele. Como disseram nossos sábios, receber hóspedes é maior até do que receber a própria presença divina. Então isso aqui fica para a reflexão dos senhores aí essa semana.
Disseram os nossos sábios, receber hóspedes é maior até do que receber a própria presença divina. E aqui, receber hóspedes, óbvio que está ligado a ensinar a Torá, a explicar a Torá, a alimentar pobres, está tudo conectado ali com benevolência no maior nível, certo? Dar moradia para a pessoa, às vezes não que a pessoa durma na casa, mas às vezes uma refeição, passar uma tarde, às vezes dormir um dia ou mais, e você ali não só alimentar e não só estar dando aquele suporte, e obviamente também dando ensino de Torá, explicações do onipotente, do onipresente, do Senhor de tudo, Rei dos reis, sobre a vontade dele e a benevolência de Hashem para a humanidade, tudo que tem de melhor ligado à Torá. Era costume dos justos completos, muito ligados ao Eterno, que mesmo quando falavam com pessoas ou com reis da terra, o fogo interno da fala ainda era dirigido a Hashem. Desculpa, o foco interno da fala ainda era dirigido a Hashem, ao Eterno. Então, mesmo que eles estivessem com uma conversa falando com pessoas, eles estavam conectados com Hashem de maneira tão intrínseca que eles respondiam, que eles entendiam que era Deus falando com eles através das pessoas, que ele vai entender que todos são mensageiros de Hashem, e quando ele responder, ele vai responder como se ele estivesse respondendo para Hashem diretamente, porque ele recebeu essa mensagem como Hashem falando com ele. Uau, isso é um nível extremamente elevado, assim, é uma vida inteira de trabalho para chegar nisso. É realmente o auge. Eles falavam de forma que as palavras tivessem dois planos ao mesmo tempo. Como está escrito em Nehemiah 2, 4, 5. E eu rezei ao Deus dos céus e disse ao rei. A fala que ele dirigiu ao rei, na verdade, era uma oração ao Eterno. Quando disse, se for bom para o rei, a intenção interior era um pedido ao Rei Supremo, o Deus dos céus, para que ele o enviasse a Yehudá. O rei humano achou que ele estivesse falando apenas com ele. A gente vê outras passagens da Torá que também, gigantes da Torá, eles utilizam dessa mesma entendimento de realidade. Entender que existe só duas entidades no mundo, você e Deus. Todo o resto são meios nos quais Hashem se comunica com você. Vale muito a pena refletir bastante sobre isso, tentar internalizar, porque para quem quer atingir um dos maiores níveis espirituais, é esse. Do mesmo modo, Abraham se prostrou e falou essas palavras aos visitantes, mas a intenção dele, tanto na prostração como na fala, era para o Eterno, que tinha aparecido para ele. Por isso, ele usou o nome sagrado, né, Adot-Sunai, como a gente viu agora anteriormente, porque o alvo real do seu coração era o Eterno. E aqui agora mais adiante, na explicação do versículo 7, a gente vê, dentro de uma explicação, eu selecionei uma parte aqui muito legal. O maná espiritual é chamado de pão, aquele que os anjos comem. E esses anjos, ou seja, o maná é o que o povo de Israel recebeu durante 40 anos no deserto. Então, aqui a explicação é que esses também recebem de Hashem o maná, que é uma espécie de pão. Esses anjos, espiritual, né? E esses anjos que vieram até Abraham o fizeram por causa do mérito da prática do Hesed e da hospitalidade que Abraham exerceu toda a vida. Ou seja, por Abraham ter a vida inteira praticado bondade, ter recebido pessoas pobres que eu digo não só de dinheiro, pobres espiritualmente, ligados à idolatria, destruídas espiritualmente, acabadas. Ele pegou e vitalizou essas pessoas, tornou animais seres humanos. Então, por esse bem, essa benevolência, essa característica tão incrível dele, a gente sabe que quando cumprimos mitzvot, a gente cria um anjo de mérito, um anjo de mitzvah. E ele vai advogar por você todo momento que tiver uma discussão no tribunal celestial. Será que ele merece isso ou não merece isso? Sendo uma bênção ou sendo uma maldição, os anjos eles vão
discutir como num tribunal o advogado e o acusador. Então, cada mitzvah que cada um faz vira um anjo e esse anjo é o seu advogado. É o que vai te proteger. Cada transgressão que ele cometer, ele vai criar um outro anjo chamado acusador. Aqui ele vai acusar. Se tiver uma bênção para descer, o anjo acusador vai tentar acusar para que essa bênção não desça. Ou se ele vê que a bênção vai ter que descer, ele vai tentar diminuir o tamanho dela. E já os anjos advogados, eles justo vão tentar o oposto. Vão fazer com que a bênção venha ainda mais forte. Caso venha uma maldição, eles vão tentar anular essa maldição. E se não der para anular, eles vão diminuir essa maldição. Se é algo ruim que possa estar para descer para a pessoa. Então aqui a gente aprende que através da grande mitzvah, por causa do grande mérito, da prática de bondade e da hospitalidade, tanto a bondade quanto a hospitalidade que Abraham exerceu durante toda a vida, de cada mitzvah nasce um anjo, que é um mensageiro da supervisão divina para recompensar a pessoa conforme as suas ações. Os anjos que vieram aqui eram anjos de Hesed, misericórdia, bondade, enviados ou criados pelo mérito das mitzvot, de Hesed, também de benevolência, de receber hóspedes de Abraham. Por meio dessa mitzvah, Sará foi curada e passou a poder ter filhos. A revelação do Eterno desceu sobre Abraham, Lot foi salvo e Sodom, que praticava atos contrários à bondade, foi destruída justamente por um anjo ligado à Midah de Hesed. Então, por Sodom praticar atos contrários à bondade, eles cometiam um crime com quem era bom, ela foi justamente destruída por um anjo ligado com a Midah de bondade, enviado para destruir aqueles que perverteram essa qualidade de bondade. Então, por meio dessa mitzvah, Sará foi curada e passou a poder ter filhos. Ou seja, Abraão conseguiu construir um anjo tão poderoso, com a sua poderosa bondade, que esse mesmo anjo depois veio e praticou para ele milagres revelados. Foi sua esposa ter filho em idade super avançada, ele também. A revelação do Eterno desceu sobre Abraão. Lot foi salvo quando os 4 grandes reinados venceram os maiores 5 reinados, e Lot foi pego cativo. Então Abraão foi lá para salvar Lot, por vários motivos. Um deles era porque Lot se parecia com Abraão, ele não queria que pensassem que tivessem pego Abraão, que era o símbolo do monoteísmo do mundo, e então ele salvou Lot por isso. O outro que, no final das contas, o Mashiach vai sair de Lot, também é uma história para um outro vídeo. Então tudo isso Abraão sabia e muito mais explicações, e foi lá e se arriscou para salvar Lot. E ele venceu a guerra, ele e mais 18 homens, com 318 homens, no total, para salvar, Abraão mais 318 homens contra os maiores grandes reinados que tinham na face da terra, que eles eram tão fortes que eles venceram os maiores 5 reinados da época, e eles conseguiram, e Abraão conseguiu esse grande feito pelo mérito de quê? De ter construído, pelo mérito dele ter criado esse anjo por conta do seu Hesed, por conta da sua bondade, da sua benevolência. Olha o que uma mitzvah que alguém se empenhou a vida inteira e virou um costume dele e ele ama essa mitzvah, olha o que ela tem poder. Muita gente pede milagre na vida. Fala, eu queria que isso mudasse, eu queria que aquilo mudasse, eu queria que isso fosse melhor e aquela doença sumisse. O que eu posso fazer para melhorar e mudar isso? Se apegue à vontade de Deus, descubra as mitzvot que você está obrigado, estude elas a fundo e pratique elas com maior nível de sofrimento. Mesirut Nefesh, se entregue por aquela mitzvah, mesmo que para você não vai ser bom. Se é um trabalho que lá o pessoal rouba, você se demite. Mas você não vai ter dinheiro, mas você vai ter incerteza financeira. Se demite, confia em Deus, procura trabalho que a Hashem vai te fazer encontrar algo muito melhor dentro do lado da santidade. E daí por diante, fica da criatividade dos senhores através do estudo, poderem cada vez mais
pensar em exemplos, refletir sobre isso e fazer sempre da melhor maneira possível, se entregando pela bondade, se entregando por fazer as mitzvot. Disso vocês vão criar esses anjos, como prova que a gente vê tudo que Abraão conseguiu por conta de ter esse poder desse anjo que ele criou através das suas mitzvot, e com isso ele conseguiu vencer uma guerra mundial. Através disso ele conseguiu fazer com que sua esposa tivesse um filho com idade super avançada, ele também, que praticava atos contrários à bondade. No final, só foi destruída pelo anjo ligado a Hesed, enviado para destruir aqueles que pervertem essa qualidade. Assim, a comida que Abraham deu aos convidados era, na verdade, o sustento das forças espirituais desses anjos. Qual que é o sustento da força espiritual? A bondade, que é uma grande mitzvah. Toda grande mitzvah que a pessoa faz, ela está alimentando cada vez mais, deixando aquele anjo mais poderoso, mais poderoso, mais poderoso. E nisso, quando a pessoa tem a necessidade de uma grande salvação, de uma grande ajuda, aquele anjo vem e intercede e consegue fazer na prática milagres pelo mérito da própria pessoa ter construído aquele anjo. E claro que a gente pode pegar toda essa mesma lógica e inverter para o lado dos acusadores. Pegue a pessoa que comete transgressões graves, ela vai criar acusadores tão gigantes que no momento que ela precisar, ela vai tomar, sabe, uma pancada tão grande, ela vai passar por situações que vão ser tão difíceis e sofridas que provavelmente a pessoa vai entrar em depressão profunda e nunca mais vai sair. Esse foi o alimento deles, um verdadeiro pão dos poderosos, que dava vida e sustentava a existência desses anjos ligados ao mérito de Hesed de Avraham. Com isso, vamos encerrando mais um estudo da Parashá. Esse aqui é o Parashá na íntegra, para quem tem interesse em ter acesso a esse PDF. Seja membro, clique aqui embaixo. Lembrando que esse PDF ainda está em construção. Se você está vendo esse vídeo no momento futuro, então provavelmente esse PDF já vai estar pronto para achar na íntegra. Seja membro. Na descrição de qualquer vídeo exclusivo para membros, você vai ter lá o acesso ao acervo premium. Então lá você clica, vai ser liberado para você. E tenha bons estudos. Fiquem com Deus e até o próximo estudo.